Amém, irmãos. Hoje nós vamos dar então continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos, harmonizado. Coube a mim tentar falar sobre essa figura tremendamente importante, que é João Batista. Eu não encontrei um versículo para defini-lo, né? Mas a gente poderia definir João Batista como o precursor do Messias e o maior dos profetas. O maior dos profetas. Mateus 11:11 diz que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Entretanto, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Interessante, né? No momento você pode ser o maior para Deus, né? Você pode estar sendo utilizado por Deus da maneira mais exuberante. E no outro momento você ser o menor. Tudo depende se você está alinhado ou não com a vontade do Senhor, com o propósito do Senhor. No Velho Testamento, ninguém foi maior do que João Batista. Ninguém. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, ninguém foi maior do que João Batista. Porque ele foi o precursor de Cristo, né? Mas no Novo Testamento ele seria considerado menor, por não ter sido batizado no Espírito Santo e seguido o Senhor. A gente ainda vai explicar melhor isso aí, esse ponto. Na verdade, ele foi um ponto de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns dizem que ele foi como uma dobradiça, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lucas 1, de 5 a 20, vou resumir, diz que os tempos não eram muito fáceis. Era o governo de Herodes, rei da Judéia. Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote. Isabel, mãe de João Batista, era filha de Arão, da tribo de Levi. Ambos eram irrepreensíveis nos mandamentos do Senhor, mas ambos eram idosos e Isabel era estéril, não tinham filhos. Um belo dia, apareceu a Zacarias o anjo Gabriel, o anunciador, né? No versículo 13, disse-lhe o anjo: Zacarias, tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele será motivo de muita alegria, ele será grande diante do Senhor e cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele estava embasado na palavra. Converterá a muitos, habilitará um povo preparado para o Senhor. Entretanto, Zacarias, por ser idoso, sua mulher idosa e estéril, Zacarias duvidou dessa palavra, porque achavam que não poderiam ter filhos. Em resposta a isto, o anjo Gabriel disse que ele, por esta incredulidade, Zacarias ficaria mudo até que tudo se completasse. Em Lucas 1, 39 e 42, nós temos a visita de Maria a Isabel, ainda grávidas as duas. No versículo 41 diz: ouvindo esta saudação de Maria, Isabel ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, dizendo para Maria, e bendito o fruto do seu ventre. Então, desde o ventre materno, João Batista já tinha uma ligação íntima com o Senhor. Isso mostra a importância que teria o ministério de João Batista. Isabel teve o filho, Zacarias teve a sua língua desimpedida e louvava a Deus. E diziam, no versículo 66, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. João Batista viveu numa época conturbada. Roma dominava o mundo, né? Não só aquela região, também a Galiléia e a Judéia. Em Lucas 3, versículos 1 e 2, nós temos que no 15º ano do reinado de Tibério César, então era um romano que mandava, sendo Pôncio Pilatos um romano a pedido dos próprios judeus pela violência de Herodes, porque antes Herodes mandava em toda a região,
Então eles pediram para colocar um romano ali e tal, a violência de Herodes, nós vamos ver. Pilatos era governador da Judéia. Herodes, tetrarca da Galileia, chefiava uma das 4 divisões romanas da Palestina. Por isso o nome tetrarca. Era dividido em 4 generais, né? E Herodes passou a governar a Galileia. Além dele, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites. E Lisânias, um outro general, tetrarca de Abilene. No versículo 2, sendo sumos sacerdotes Anás, que era sogro, e Caifás, genro. Então era uma coisa de família ali, sumo sacerdote. Herodes era muito cruel. Mandou matar a família da sua esposa, a sua sogra, e depois a sua esposa, temendo que pudessem traí-lo e tomar o seu lugar, né? Não satisfeito, não hesitou em matar seus próprios 2 filhos, quando foram a Roma para estudar, se preparar, porque achava que podiam tomar o seu lugar também. Então ele não hesitava em matar ninguém, não. Ficou alarmado quando soube que havia nascido um menino em Belém da Judéia, para ser o rei dos judeus. Mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, com medo que eles pudessem assumir o governo de Jerusalém. Aí José, Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito. O mundo político estava convulsionado, corrupto, violento e mau. Alguma semelhança nos dias de hoje? Com relação ao aspecto religioso, antes só havia um sumo sacerdote. Mas de 37 a.C. para cá, já haviam nesse período 28 sumos sacerdotes. E eles estavam estreitamente ligados à política e comprados essa posição a peso de ouro. Isso em Jerusalém. Os saduceus, que forneciam a maior parte desses sumos sacerdotes, estavam alinhados com Roma para o domínio de Israel. O templo de Jerusalém não passava de um covil de salteadores. Tal era a situação na época. Aí o Senhor faz uma coisa nova, levanta João Batista. O cenário político e religioso, quando João Batista foi levantado, era o pior possível em Israel. Mas Deus pode e Deus quis virar a mesa. Criou um fato novo, levantou João Batista. João Batista não foi nada convencional. Ele veio para romper todos os costumes e práticas da religião, mesmo tendo um pai sacerdote, né? Ele poderia ter seguido o pai, o tradicionalismo da época, mas ao contrário, ele rompeu com tudo. Mateus 3, de 1 a 4, nos diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Ele utilizou as palavras de Isaías em Isaías 43, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então ele não ficou nos templos. Hoje, a maior parte da religião, hoje em dia, né, dos irmãos, eles esperam os fiéis vir para os centros, né, para os templos, para os locais de reunião. Naquela época não. Mesmo os apóstolos saíam, e ele também saiu. Ele não ficou nos templos, mas ele levava as pessoas ao deserto. O que o deserto simboliza? O deserto simboliza um lugar de transformação. Quando o povo de Israel saiu do Egito e passou 40 anos no deserto, ele foi transformado. Por reclamarem, eles pereceram no deserto. Só os jovens atingiram a boa terra. O deserto da Judéia não é para qualquer um. Não é de areia fina, que você pode ficar rolando na areia, brincando, mas de pedras e areia grossa. De difícil locomoção. Você afunda na areia. Com altas montanhas e vales profundos. Mesmo assim, as multidões iam até João. Porque ele tinha o quê? Ele tinha a palavra. Depois de 400 anos, né, de praticamente sem haver palavra,
veio João Batista com a palavra, entendeu? Ele pregava o arrependimento ancorado na palavra de Isaías, a metanoia, a mudança de mente, a mudança de direção. Ele veio para aplanar os caminhos, endireitar as veredas, derrubar os montes. O que significa o monte? Nesse aspecto aqui da palavra, a soberba, o orgulho. Pois os humildes é que entrarão no reino dos céus. E nos vales é que nós sofremos a maior transformação, e esses vales também serão aterrados. Então ele veio para aplanar o caminho do Senhor. Ele não usava túnicas talares, de linho especial, cintos bordados, mas ele usava o quê? Pelos de camelo e cinto de couro, que é o que ele encontrava no deserto. Ele não se alimentava das ofertas que os sacerdotes recebiam, mas ele se alimentava no deserto do que ele encontrava, gafanhotos e mel silvestre. João pregava o batismo do arrependimento para a remissão de pecados, em Lucas 3. As multidões vinham até ele para serem batizadas, mas aos fariseus, que eram os doutores da lei da época, aos saduceus, que não criam na ressurreição, o que ele fez? Os religiosos da época, ele os repreendeu. Isso está em Lucas 3, de 7b a 9. Dizia ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então não adianta nós termos nascido na vida da igreja, não adianta que nossos pais tenham servido ao Senhor. A genética não nos salva. Isso é uma experiência pessoal, individual. Nós precisamos buscar a salvação. Isso é individual. Cada um dos nossos filhos tem que buscar a sua salvação, sua experiência com o Senhor. É claro, né, que você nascer num lar cristão facilita, aumenta muito a chance de ser guardado. Mas a salvação é individual e precisa ser desenvolvida. A árvore se faz pelos seus frutos. Não tem como você ter limão de um pé de laranja. Tem? Não tem. Voltando aos versículos, não bastava dizer somos filhos de Abraão. A conduta precisava ser condizente com ser filho de Abraão, fruto de arrependimento. As multidões perguntavam: o que havemos de fazer? Lucas 3,11 diz assim: respondeu-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Dar para quem não tem não significa esse ato de dar arrependimento, mas é a evidência do arrependimento que conta, a consequência do arrependimento que conta. Cristianismo não é discurso, mas é prática. Então nós precisamos praticar o que está na palavra. No ministério de João Batista não havia seletividade. Por sinal, a igreja é o único lugar onde todos servem e todos são iguais. Não importa condição financeira, não importa educação, não importa sexo, não importa raça, todos na igreja são iguais. Os publicanos, que eram os cobradores de impostos no Império Romano, também perguntaram em Lucas 3,12: mestre, falando para João Batista, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. A corrupção era endêmica na época. Nada como aqui que estamos vivendo, nada. O Império Romano cobrava uma taxa e deixava para os publicanos a cobrança de impostos. O Império Romano só queria uma taxa. E os publicanos faziam o que queriam. Muitas vezes terceirizavam para outros cobradores de impostos o fato de irem cobrar esses impostos e ganhavam em cima deles também. E cobravam, logicamente, além do que precisavam, além do que deviam. E quem pagava a conta era o povo, que já era pobre e vivia em dificuldades.
Também os soldados perguntaram o que fazer. Lucas 3,14. A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Os soldados agiam em conluio com os cobradores de impostos. Quando os cobradores de impostos não conseguiam dobrar a pessoa, iam lá os soldados e ameaçavam, para que ele pagasse o que tinha e o que não tinha, ou prendiam. Nada semelhante ao que a gente vive também. O povo todo começou a falar de João se ele não seria o próprio Cristo. Olha, essa afirmação no íntimo poderia ensoberbecer a João Batista, mas ele foi categórico. Em Lucas 3:16, 17 ele fala: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Todos nós somos limitados no que fazemos, né? Fazemos pelo Senhor, fazemos para o Senhor. A honra e a glória pertencem apenas ao Senhor. Não há mérito nosso em coisa alguma. Nós, os que cremos, somos o trigo do que acabamos de ler. Vamos ser guardados pelo Senhor. Mas os que não creram no Senhor irão para o fogo eterno. Mas algo de muito importante precisaria acontecer. Jesus Cristo veio ao encontro de João Batista para ser batizado por ele. Mas por que Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o Deus encarnado, precisaria passar pelo batismo de João Batista, um batismo de arrependimento? Jesus Cristo era Deus, mas era homem, mas não tinha pecado. Por que batismo de arrependimento? Ele não só não tinha pecado, mas João, quando o viu se aproximar, em João 1:29, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo, o pecado do mundo é perdoado. Toda a justiça de Deus precisava e precisa ser cumprida. Então, Mateus 3:13-17 diz lá: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele foi ao encontro de João Batista. Ele, porém, o dissuadia, João Batista, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João Batista o admitiu. Batizado Jesus, morto pelas águas, saiu logo da água em ressurreição, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui nós temos o Deus triuno, Temos o Filho sendo batizado por João Batista, o Pai que fala que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e a pomba simbolizando o Espírito Santo, preenchendo Jesus. Então, para começar seu ministério, Jesus precisou ser batizado. O batismo de João era o anúncio da chegada do reino, de uma nova era, que era o próprio Senhor Jesus. Se Jesus precisava ser cheio do Espírito Santo, a pergunta que fica: e nós? Nós também precisamos ser batizados para dentro do nome do Senhor, não é em uma denominação, não é em um local. Nós precisamos ser batizados para dentro do nome do Senhor, recebendo o Espírito Santo. Agora, Jesus institui o seu próprio batismo, o batismo do Espírito e do fogo. Mateus 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O que define a salvação não é o batismo. O que define a salvação é o crer e receber o Senhor, a fé. Mas esse versículo mostra a importância do batismo, de cumprir a justiça de Deus, de cumprir a ordenança de Deus, a circuncisão do coração. Em Israel, cada membro era circuncidado, para dizer que era judeu.
Isso era no Antigo Testamento. Agora, a circuncisão do coração é o batismo. Quando somos batizados, damos testemunho a todos, inclusive ao inimigo e aos seus anjos caídos, que fazíamos parte do exército de Deus, que deixamos o mundo e que pertencemos ao Senhor. Jesus precisava cumprir toda a justiça de Deus. Ao ser batizado, ele tornou-se Jesus Cristo, o ungido, do grego Christos. É isso? Ao dar testemunho de Jesus Cristo e batizá-lo, o que seria de se esperar de João Batista é que ele terminasse o seu ministério. Acabou. Ele estava precedendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio. Então, agora, como um precursor, batizando em água de arrependimento, ele precisava o quê? Seguir o Senhor. Entretanto, isso não aconteceu. Ele manteve o seu discipulado. Em João 3, 22, 30, diz: Jesus e os seus discípulos estavam na Judéia e batizavam. Jesus mesmo batizou muito pouco, mais os seus discípulos. João Batista estava também na região, batizava e ainda não havia sido preso. Então ele estava concorrendo ali com Jesus Cristo no batismo. O batismo de Jesus e o batismo de João Batista. Houve uma contenda com relação à purificação entre os discípulos de João e um judeu. Aí perguntaram para João Batista a respeito daquele que João dava testemunho e batizava, e que todos iam ao seu encontro como se estivesse concorrendo com João Batista. Então respondeu João 3, 27 e 30, estava lúcido ainda: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, João Batista, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Perfeito. Perfeito. João ainda reconhecia o fato de ser precursor de Jesus, mas ainda não se via como parte da noiva. Ele era amigo do noivo, não era parte da noiva. Não foi batizado com o Espírito. E mostrava-se satisfeito com essa situação. João Batista não comungava com os malfeitos e por isso pagou um alto preço. Não aceitou o fato de Herodes ter tomado a esposa Herodias de seu irmão Filipe. Denunciou e, ao denunciar essa traição, acabou sendo preso por Herodes. Em Lucas 3, 19 e 20, Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas elas a de lançar João no cárcere. Na prisão, João acaba tendo a sua visão espiritual um pouco embaçada, ao duvidar do ministério de Jesus Cristo. Em Mateus 11, 2, 6, diz lá: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Que coisa, que coisa. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes para os seus discípulos: ide e anunciai a João Batista que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O Senhor respondeu para ele, através dos seus discípulos. Apesar dessa repreensão, Jesus amava João Batista e ainda dava testemunho dele. Reconhece a importância e o exemplo de João Batista. Em João 11, 7 e 19, diz que João era mais que um profeta. Ele era o maior dos profetas, que era seu mensageiro, que veio para preparar o caminho. Em João 11, 11 e 13 diz lá: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ali acabou a lei. Ali acabou a lei. Então o próprio Senhor reconheceu João Batista como o maior dos profetas, o maior no Antigo Testamento dentre todos os outros. Mas, por não seguir o Senhor, por não ter sido batizado no Espírito, foi considerado o menor no Novo Testamento, no reino dos céus. Menor. Como é que poderia ser resolvida essa questão? Não bastava João ter sido preso, ele precisava ser eliminado. E para isso ele foi vítima de uma armação, né? Em Mateus 14, de 1 a 12, Herodes ouviu a fama de Jesus e confundiu com João Batista, que mandou decapitar. Achou que tivesse ressuscitado. Ah, deve ser João Batista ressuscitado, ele que está fazendo tudo isso aí. Mas antes, Herodes havia prendido João por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, que havia tomado dele, né? João não aceitou esse fato, né? Ele denunciou. Herodes queria matá-lo, mas temia a reação do povo. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou lá bastante, né? E agradou a Herodes. Herodes falou: ó, o que você quiser, eu vou te dar. Instigada pela mãe, a filha pediu a cabeça de João Batista. Herodes deu ordens e mandou decapitar João Batista. Sua cabeça foi dada à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos levaram o corpo, sepultaram e anunciaram a Jesus. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Por que o Senhor não livrou João Batista da prisão, como fez com Pedro, Paulo e Silas? Por que ele não livrou? Bom, primeiro não devemos questionar os arranjos do Senhor, né? Ele sabe todas as coisas, ninguém pode mudar a sua vontade. Mas a gente pode inferir que se João Batista não tivesse sido morto no Antigo Testamento como o maior dos profetas, talvez nem tivesse sido salvo no Novo Testamento, porque ele não seguiu o Senhor e não foi batizado com o Espírito Santo. Bom, não cabe, né, a nenhum de nós exercer juízo sobre a soberania do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, a gente tem aqui ter fé e acreditar no que Ele faz. Para essa câmera aqui, ó, se você não foi batizado ainda, reflita, se batize. Tome posse desse importante mandamento que significa você ser identificado com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agora, cabe a cada um de nós nos arrependermos, pedir perdão pelos nossos pecados, permitir que o Espírito Santo faça a sua obra de transformação na nossa alma, porque isso é dever de cada um de nós, e que possamos levar o Evangelho, as boas novas, para todas as pessoas que tenhamos contato, que viermos a ter contato, conviver, para os nossos familiares. Isso é a nossa obrigação. Deixar que a nossa alma seja transformada e levar o Evangelho, as boas novas, para as pessoas. Bom, isso é o que eu tinha para falar. Quero deixar claro que João Batista foi o maior dos profetas e o precursor de Jesus Cristo. Todos nós temos os nossos pontos altos e os nossos pontos baixos. Todos nós temos virtudes e temos falhas. E eu gostaria que cada um levasse João Batista com as suas virtudes. Com as suas virtudes. Amém?